Pessoal, a gente desenvolveu aqui na Compliance Contábil uma série de vídeos a qual a gente vai tentar de forma prática ajudar o seu negócio, a sua empresa nesse momento conturbado, que a gente passa na economia com DRE, ponto de equilíbrio, margem de contribuição e formação de preço de venda através do markup. Nesse primeiro vídeo eu vou tratar aqui com vocês sobre a DRE gerencial. Ela pode ser aplicada de forma muito simples na sua empresa. A DRE gerencial é um demonstrativo contábil econômico, ou seja, ela é apurada pelo valor, pela competência que a gente fala, que é o valor ocorrido naquele período. Um exemplo básico disso, a gente tem regime de caixa e regime de competência. O regime de caixa é quando entra determinado dinheiro, no caso, na sua empresa, ou quando sai determinado dinheiro na sua empresa. Entradas e saídas, isso é regime de caixa. Aqui na DRE, a gente está tratando sobre regime de competência, que é quando de fato ocorre aquela despesa ou receita, ou custo, e não necessariamente quando você paga, por exemplo. Nesse caso aqui, tem um exemplo onde essa determinada empresa teve uma receita bruta de R$100.000. Essa receita bruta, pessoal, ela é a venda de mercadorias, a prestação de serviços. Isso pode ser tratado de forma mais analítica dentro da sua empresa. Aqui a gente trouxe um plano de contas de forma sintética, por questões aqui de espaço. Então começa lá a fazer a sua receita bruta, que é tudo que foi comercializado em determinado período, ok? Deduções da receita bruta, a gente tem devolução de venda, por exemplo, e os tributos inerentes àquelas vendas, ou seja, essas vendas aqui, e não o tributo que foi pago no mês, porque é regime de caixa, Posteriormente a gente tem a receita líquida, que é a diferença da bruta menos as deduções da receita, e o custo da mercadoria vendida, se tratando aqui de um comércio. Se fosse serviço, por exemplo, seria o custo do serviço prestado. Então esse custo aqui ele é apurado internamente dentro da empresa, Chegamos ao lucro bruto, ou seja, esse ponto do lucro bruto é o que a empresa teve de receita menos as suas deduções e os seus custos. A partir desse lucro bruto é que a empresa vai pagar as suas despesas, o seu custo fixo, o seu custo variável, que a gente fala, o seu gasto, e sobra lucro ou prejuízo no final do período. Então, nesse exemplo aqui, a gente ponderou que a empresa tem despesas fixas e despesas variáveis. Por que a gente separou em fixas e variáveis? Porque isso vai facilitar informar a margem de contribuição posteriormente e o ponto de equilíbrio, ok? Então, separamos em despesas fixas e variáveis. O que seriam as despesas fixas? É tudo que não sofre alteração perante a sua receita bruta. Ou seja, como exemplo aqui a gente poderia tratar o aluguel, salário dos empregados, entre outras que sejam fixas e não mudam conforme a receita. Energia elétrica, por exemplo, e assim por diante. Despesas variáveis são todas as despesas que sofrem alterações dependendo do nível de faturamento da empresa. Ou seja, comissões sobre vendas, por exemplo, seria uma despesa variável, ok? Quanto maior a receita da empresa, maior tem de ser a despesa variável com comissões, por exemplo. Feito isso, é apurado o lucro ou prejuízo dessa determinada empresa. Se a empresa deu lucro, ótimo. Não necessariamente esse lucro aqui, ele está no caixa da empresa. Porque o que está na caixa da empresa é a sua disponibilidade, ou seja, o dinheiro que está no caixa da empresa é regime de caixa. Ok? Aqui, lembrando mais uma vez, é regime de competência. Então, esse foi o lucro gerado para ver se o negócio é viável ou não dentro desse período. Ok? E com esse lucro gerado, tem uma dica muito importante que é para você fazer aí na sua empresa. Pega esse valor de lucro e divide pelo faturamento da empresa, que é a receita bruta. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma margem de lucratividade de 4,2%. O que quer dizer isso? Que de cada R$100 que a empresa vendeu, ela pagou seus custos, despesas e 4,2% foi o lucro que foi gerado. Então, de cada R$100 que ela vendeu, R$4,20 foi o lucro que ela teve nesse período. A nossa principal dica aqui é ensiná-los a como montar uma DRE gerencial na sua empresa, ok? E poder analisar ela ao longo do tempo, com análise vertical, análise horizontal,
ela pode ser feita mensal, trimestral, semestral ou anual, e a nossa orientação é que você faça todo mês a sua DRE e faça de forma comparativa posteriormente cada trimestre, cada ano, para saber onde pode melhorar, onde pode cortar custos e despesas para atingir o lucro do seu negócio, tá certo?